normal que as pessoas ainda têm uma certa rejeição àquilo que é novo. O ideal é o planejamento. Tentar chegar na base. Mais de 40% já sai com programa de manutenção. Se você quer continuar no mercado, venha escutar o que é. Foi outra visão do Sr. Romeu Panzan, porque naquela época... O Brasil pode ser o bolsão de alimentação do mundo. Na verdade, assim, a preocupação com as questões ambientais já é muito antiga. Olá, boa tarde. Eu sou Rodrigo Bernardino, da comunicação da NTC Logística, e para mim, como sempre, é uma honra estar aqui com vocês para mais uma edição do Bate-Papo NTC. Você que está nos acompanhando, não esqueça, né, de curtir e também deixar o seu comentário nessa live, que os nossos convidados, né, a cada edição, né, têm o compromisso de responder para vocês, né, todas as dúvidas de vocês. Então, já mande esse link para o seu colega, o seu parceiro, o seu colaborador, para que ele possa participar também dessa live e também, né, tirar todas as suas dúvidas sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. O Bate-Papo NTC tem essa missão, bem como a missão da NTC Logística, que é estar mais próximo do seu associado, né, mais próximo de quem faz o setor de transporte de cargas e logística acontecer, né, em todo o Brasil. Então, nós já agradecemos a sua participação aqui com a gente. Então, dê o seu like, né, participe aqui da nossa transmissão. Também quero reforçar que a NTC Logística está em todas as mídias sociais, em todas as redes, e você pode, claro, né, seguir a gente lá, verificar todos os assuntos que a gente constantemente publica nas nossas redes sociais, para você ficar mais próximo dos assuntos que fazem o setor, né, acontecer e também impacta, né, o dia a dia das operações de transporte. Participe, mande para nós sugestões, é muito importante que você fique por dentro, né, de tudo que acontece no setor e também o que pode movimentar ali a sua atividade. O Bate-Papo NTC surgiu em 2017, aliás, em 2017, para poder, né, levar essas informações e muito mais. Então, a participação ativa de vocês faz total diferença. Nós vamos discutir daqui a pouquinho a respeito das multas da NTT, né? Nós convidamos a nossa assessora jurídica, Gil Menezes, para poder passar um pouco de informações para nós. Antes que ela entre aqui, eu quero reforçar que nós estamos na Semana, né, Nacional do Trânsito. A NTC Logística, ela é signatária de vários movimentos, principalmente do Penatrans, que é o Programa Nacional de Trânsito, e que tem, né, como objetivo difundir ações e também conscientizar, né, as empresas de transporte, as entidades parceiras e associadas da NTC, da importância de um trânsito mais seguro. Bem como, né, o Maio Amarelo, em que a NTC trouxe convidados, e nós tivemos uma participação muito grande nesse movimento, junto com as nossas associadas, as nossas entidades parceiras, o mote é desacelere, o seu bem maior é a vida. Né? Então, a gente continua na campanha, né, na Semana Nacional do Trânsito, com esse mote, com esse tema, para que a gente reforce, né, a importância de um cuidado no trânsito, a importância também de você, nosso associado, bem como seus colaboradores e parceiros, né, no dia a dia das operações de transporte, cuide do principal bem, que é a vida. Então, a gente se une aí a essa campanha para poder reforçar, né, o trabalho de cada um, né, e a visão de cada um sobre esse tema, que é super importante. Porque junto, vocês sabem, nós somos mais fortes. Bom, então vamos começar, né, o nosso bate-papo. Quero convidar a doutora Gil Menezes, assessora jurídica da NTC Logística. Gil, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Né, você já participou bastante do bate-papo NTC e agora com esse retorno, a gente não poderia deixar você, né, de fora disso, principalmente para falar de temas tão importantes que você constantemente é demandada. Então, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Aqui, e também agradeço a possibilidade de participar desse painel, porque a gente realmente, igual você falou, a gente é muito demandada no dia a dia, a gente tem muita necessidade, né, em dar suporte para os nossos associados, em atualizar as informações que possam impactar direto ou indiretamente
o nosso setor. Então, é um prazer estar aqui de novo com vocês, e eu gostaria muito de poder, ao final desse nosso bate-papo, deixar para vocês aqui o maior número de informações possíveis que possam aí norteá-los no dia a dia dessas operações das empresas de transporte. Muito bem, Gil. Nós falamos, né, que esse tema de hoje é sobre as multas da NTT, um assunto recorrente. Todos os eventos eu vejo que alguém te puxa ali do lado para fazer alguma pergunta, né, referente a isso. E aí eu quero, né, que você já comece me falando, né, sobre a base legal, né, dessas infrações aplicadas pela NTT, né? Quais são essas principais, né, infrações e as penalidades, né, que atingem as transportadoras, né? Vamos lá. Eu gostaria primeiro de deixar bem claro que a NTT, ela é uma autarquia federal. Então, muitas vezes as empresas perguntam, a NTT tem competência para fazer isso? Tem, não tem? Então, assim, geralmente as autuações da NTT são baseadas nas legislações federais, né? Por ser uma autarquia federal, não poderia ser diferente. Então, eu tenho aqui um rol de 7, 8, 9, 10 legislações que embasam a NTT. Mas eu vou destacar 3, porque eu acho que todo esse material depois pode disponibilizar para vocês aqui, deixar em algum local, mas eu vou destacar aqui 3, que é a Lei 10.233, de 2001, que é a lei que, inclusive, criou a NTT. Então, ela, em 2001, ela foi criada, e com base nessa lei ali tem as atribuições da NTT. O que ela tem que fiscalizar? Então, a NTT ela tem que fiscalizar e regulamentar o transporte terrestre. E dentro do transporte terrestre, dentro dos outros modais, do ferroviário, do transporte de passageiros, o nosso foco aqui é o transporte rodoviário de cargas. Então, a NTT, com base na Lei 10.233, ela tem competência para fiscalizar, regulamentar e autuar as transportadoras, né? E a outra lei também que vale a pena destacar é que a NTT, por ser uma autarquia federal, ela segue o procedimento administrativo dela de autuação, processamento de multas, com base na Lei 9784 de 99. Então, toda a autarquia federal segue essa lei. Então, se você falar assim, mas quais são os prazos que a NTT segue? Ela não segue o prazo do Código de Trânsito Brasileiro, ela tem uma lei própria também, que é 9784, e no nosso caso, especificamente no transporte rodoviário de cargas, que eu vou tratar a partir de agora como TRC, ela tem a Lei 11.442 de 2007, que também remete competência para a NTT fiscalizar toda a atividade de transporte rodoviário de cargas. Então, se você falar, a NTT tem competência? Tem. Está totalmente baseada nas legislações e nas resoluções que ela vem baixando no decorrer dos anos, porque geralmente funciona assim. Vem uma lei instituindo aquela obrigatoriedade, né, uma novidade, e aí a NTT, através de uma resolução, de uma portaria, de um comunicado, de uma circular, ela vem trazendo ali o detalhamento de como vai funcionar isso no dia a dia, na fiscalização, na imposição de penalidade, na forma de cobrança, na forma de fiscalizar se vai ser eletrônico, se não vai. Então, ela abre mão ali, lança mão, aliás, de resoluções e portarias, tá? Então, até adiantando aqui um pouquinho, Rodrigo, quais são os temas que estão sob o guarda-chuva da NTT, que ela tem que fiscalizar dentro da nossa atividade aqui? Então, eu vou falar aqui do RNTRC, que é o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Esse registro está sob competência da NTT. Então, todo aquele transportador que tem interesse em realizar transporte tem que estar inscrito no RNTRC. O vale pedágio obrigatório também está dentro dessa guarda-chuva. O próprio CIOT, que é o Código de Informação da Operação de Transporte linkado ao pagamento eletrônico de frete, além do piso mínimo de frete, que é um assunto que está sendo bastante demandado nos últimos 6 meses, e mais recentemente o seguro obrigatório no transporte rodoviário de cargas. A gente sabe que são 3 seguros que foram agora não, de algum tempo, já desde 2023, que foram incorporados como uma das obrigações do transporte, também está sob estudado da NTT. Além do transporte rodoviário internacional de cargas, que tem uma legislação específica, mas também é ela quem acompanha, fiscaliza, regulamenta,
dentro do território nacional, com parcerias com outras, com autarquias de outros estados do Mercosul, né? E no caso também de transporte rodoviário de produtos perigosos. Os perigosos também tem uma lei específica, tem a regulamentação específica, mas naquilo que não é específico também é regulado pela Lei 11.442, então, sob o guarda-chuva da NTT. Então, meio que assim, resumindo, de forma bem sucinta, seria essa base legal que a NTT tem para realizar o trabalho, né, a atribuição dela e a fiscalização e regulamentação. Muito bem, Gil, muito bem explicado ali essas leis, como você mesmo citou, quem quiser, né, mais detalhes, depois pode entrar em contato com a gente, mas eu queria que a gente também falasse a respeito das penalidades, né, e como esses valores, né, das multas, elas são definidas. Então, para que todos saibam, valores de multas, assim como infrações, têm que ser definida por lei. Então, a Lei 11.442, de 2007, que regulamenta a nossa atividade, ela determina que os descumprimentos às regras da atividade submetem o infrator à multa de mínimo 550 a 10.550. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do piso mínimo de frete, né? Então, o que diz lá a lei que criou o piso mínimo de frete? Que o valor da multa, ele é a diferença entre o valor pago e o valor devido, vezes 2, limitado a R$ 10.550. Por quê? Porque a própria lei limitou o valor. Então, o mínimo 550 e o máximo R$ 10.500. Então, esses valores, todo e qualquer valor de multa, sempre deve estar previsto em lei. No nosso caso, na Lei 11.442. Tá? E a questão, por exemplo, o pessoal pergunta muito, onde é que eu consigo encontrar esses valores? Onde estão esses valores? Geralmente, o valor da multa, que se varia de R$ 550 a R$ 10.500, a depender do tipo de infração, por exemplo, a infração do piso, eu falei agora há pouco, ao descumprimento do vale pedágio, tem lá. Então, as resoluções da NTT, elas trazem ali os valores das multas. Então, geralmente, no auto de infração, vem ali o valor da multa, determinando conforme o artigo. Então, o auto de infração tem que ter as informações. Uma das informações é o valor da multa. A única que hoje que eu vejo que não tem o valor da multa, no caso do auto de infração, é o de piso, porque o piso vai depender do valor devido e do valor pago, para diferenciar a diferença vezes 2 vezes, tá? Então, só para deixar bem claro, o valor de multa é definido por lei, e está, no nosso caso, na Lei 11.442, de 2007. Gil, uma outra pergunta, né, sobre o processo administrativo, né? Como que funciona essa emissão ali do auto de infração, né? E quais são as informações obrigatórias que devem constar? Tá. Todo auto de infração deve constar ali informações mínimas que dê para o autuado condições de preparar sua defesa. Então, vamos pegar no caso aqui de um auto de infração da NTT. Você tem que ter o nome do infrator, CNPJ, endereço, local, a data, o tipo da infração tipificada. Esse tipo de infração você deixou de cumprir, previsto no artigo tal, parágrafo tal, da lei tal, tem que vir bem definido. Inclusive, a maioria dos campos vem ali um espaço onde você, além de colocar a tipificação da conduta do infrator, também vem embaixo ali definindo, de forma mais simples, escrito assim, qual que é a ação que foi cometida. Deixou de cumprir o piso mínimo de frete, deixou de cadastrar a operação em geral CIOT, contratou valor sem o seguro obrigatório, contratou o transporte sem estar devidamente escrito no RNTRC. Então, são informações que tem que ter ali. E uma coisa importante destacar, para quem está nesse processo aí de receber multa, o que eu olho no auto de infração. Então, você vai olhar as informações que caracterizam ali o infrator, no caso a sua empresa, é o nome certo, o CNPJ certo, o endereço certo, aquela placa pertence à minha frota, naquele dia, naquele local, o meu veículo estava de fato ali, com aquele condutor, o documento que foi utilizado pela NTT para configurar a infração. Foi um CTE, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico, que tem um documento auxiliar dele, que é o DACT.
foi pelo DACT ou foi pelo MDFE, que é o Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos, também tem um documento auxiliar, que é o DANDIF. Então, preferencialmente, o documento a ser utilizado para fins de fiscalização pela NTT é o MDFE. Então, tem que vir a informação ali do MDFE ou do próprio CIOT, que é o Código da Operação. Muitas vezes também vem o CIOT, que todas as empresas hoje sabem que quando contratam um TAC ou uma empresa equiparada a TAC, tem que cadastrar a operação e gerar o CIOT. Então, a NTT abre mão de CTE, do CIOT e do DACT. Do DACT, né, que é o CTE, do DANDIF, que é o MDFE, e do CIOT. Dificilmente ela vai usar um outro documento, mas fiquem atentos, porque se a gente for hoje fazer uma análise muito mais ampla de quais documentos que a NTT vai utilizar, ela pode utilizar outros documentos, mas o mais comum e o mais correto, até pela própria regulação da própria NTT, é o MDFE. Então, recebeu o auto de infração, verifica se as informações todas estão corretas, se o veículo, se o documento que está ali, o documento realmente pertence, foi emitido pela sua empresa, porque às vezes pode haver erro ali, vir uma placa que não faz mais parte da sua frota, né? Então, é importante você ter acesso a esse tipo de informação. E aí, Rodrigo, eu já vou até juntar aqui com a outra pergunta. É que tem a ver com o assunto, né? A questão dos prazos. Eu quero destacar aqui que muitas empresas nos procuram dizendo o seguinte: olha, eu recebi a multa da NTT de 2021, de 2022, como é que pode? Não tem um prazo, como é que ela, depois de 30 dias, não mandou? Então, deixar uma coisa bem clara. A NTT, sendo uma autarquia federal, seguindo a Lei 9784 de 99, que é uma lei que trata do procedimento administrativo, ela segue esse prazo. O prazo de prescrição punitiva que o Estado tem para vários outros tipos de fiscalização é da Anvisa, da Receita Federal, do INSS, são prazo de 5 anos. Então, a NTT, embora não seja, a gente fala assim, embora não seja legal, mas do ponto de vista de regra, é legal. A NTT pode, em até 5 anos, te autuar. Então, está dentro da lei, ela não está cometendo nenhuma irregularidade, tá? Então, ela pode te autuar dentro de 5 anos. E aí, você recebeu o seu auto de infração, geralmente por meio de correio, né? Geralmente vem pelos correios, chega na sua empresa. Ela chegou na sua empresa depois de, vamos contar, a suposta infração foi cometida em 2022 e eu recebi em 2025, ou seja, dentro de 5 anos. Ok, só que eu, como autuado, pela própria resolução da NTT, com a resolução 5083, que ela trata do procedimento administrativo, ela segue a lei, com base na lei, ela baixou uma resolução e ele tem todo o procedimento dela. O prazo que você tem para fazer a sua defesa, a contar do dia que você recebeu a notificação, são 30 dias, defesa prévia. E aí você fez a defesa, protocolizou na NTT, veio a resposta indeferida, ou seja, não concordou com a sua tese. Você tem um prazo para fazer o recurso, que são 10 dias. Então, a gente entende que NTC, né, as entidades que estão acompanhando esse assunto, a gente entende que isso precariza demais a defesa. Então, a gente tem sugerido muito a NTT que reduza os prazos de notificação, embora a lei permita ela fazê-lo em 5 anos, que reduza isso para 30 dias, seguindo a regra de Código brasileiro, ou, na pior das hipóteses, em 90 dias. Porque a gente sabe, né, que a dinâmica de uma transportadora, quando você recebeu ali uma multa de 3, 4 anos atrás, você vai lembrar, até você instruir o processo. É um processo simplesinho, administrativo, mas você tem que instruir. Colocar o auto de infração, a procuração, o documento correspondente, a placa do veículo, lembrar da operação. Então, a gente entende que isso precariza demais. Então, já existe um movimento das entidades, da própria NTT, para tentar reduzir esse prazo, tá? E aí tem um prazo que eu acho que vale destacar, que é assim, todas as multas que estão sob, o tipo de infração que estão sob competência da NTT, o prazo é de 5 anos, para te notificar, 30 para você fazer a defesa e 10 para você fazer o recurso. No entanto, existe um assunto que é, por exemplo, a questão do vale pedágio obrigatório, o excesso de peso
evasão de pedágio, evasão de balança, evasão de pedágio e o vale pedágio obrigatório e o excesso de peso são tipos de infrações que estão no trânsito brasileiro. A NTT, por uma questão de convênio, ela também pode fiscalizar essas condutas infracionárias. No entanto, essas condutas não seguem esse ritmo aqui de 5 anos. Ou seja, ela segue o artigo do CTB. Ou seja, essa multa não chegou para a transportadora no prazo de 30 dias, você nem entra no mérito. Alega preliminarmente que existe uma inconsistência no prazo de notificação, e aí você consegue derrubar essa multa sem entrar no mérito, tá? Então, é uma dica que eu acho que vale destacar para vocês aqui. Antes do nosso intervalo, eu queria que a gente falasse no caso de defesa prévia, né? Em quais situações você acha que ela é cabível? Eu entendo que a defesa prévia, ela tem que ser bastante valorizada, porque é o seguinte, tem transportadora que, às vezes, ela recebe a notificação, assim, só para você também entender como é que é a dinâmica. Há o suposto cometimento da infração, a NTT gera uma auto de infração, esse auto de infração ele é validado internamente ali dentro da gestão de multas da NTT, e aí ela gera uma notificação para a sua empresa. Recebeu a notificação, você vai verificar, qual que é o tipo de infração? Por eu não estar cadastrada no RNTC. Eu não estou mesmo? Realmente eu não estou. Então, só vale a pena você fazer a defesa prévia quando você verifica realmente que houve um erro de gestão, e, de fato, eu subcontratei, por exemplo, um autônomo que não está devidamente registrado, ou, de fato, eu deixei de pagar o vale-pedágio, ou, de fato, eu deixei de cumprir a política do piso mínimo de frete. Mas você também, antes disso, antes de entrar no mérito, você verificou, nessa análise preliminar, que o auto de infração tem um erro formal. Aquela placa não é minha, ou aquele CNPJ não é meu, ou aquele tipo de infração não corresponde à minha operação. Então, assim, vale a pena você fazer a defesa. E aí você fala o seguinte, mas eu tenho que fazer a defesa sempre? Sempre que você conseguir comprovar que a sua tese, que os seus argumentos conseguem ter ali documentação para comprovar. Porque fora isso, eu vejo que é meio que chover no molhado, sabe? Você ficar fazendo defesa só para poder cumprir prazo e não perceber que ali há uma chance de sucesso. Eu acho que não vale muito a pena nisso. Muito bem, Gil. Bom, você que está nos assistindo, né? Vou reforçar o nosso convite para você curtir a nossa transmissão, também fazer os seus comentários, né? A Gil vai, né, responder, né, posteriormente a essa transmissão todas as perguntas, né, que vocês tiverem, tá bom? Então não deixe de participar ali, não deixe de tirar as suas dúvidas. A gente sabe que esse é um tema muito importante que impacta diretamente a sua operação, o dia a dia da sua transportadora, e nós estamos aqui cumprindo a nossa missão de informar para vocês. Bom, antes da gente ir para o intervalo, quero também reforçar que nós estamos nas redes sociais, participe ativamente das nossas redes, participe, né, do dia a dia do nosso trabalho na NTC Logística, sempre ali com a missão de levar o máximo de informações para você, para contribuir com o dia a dia, né, do seu trabalho, das suas atividades. Agora a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já com mais Bate-Papo NTC, hoje recebendo a doutora Gil Menezes para falar de multas da NTT. Seja um associado da NTC Logística. Você que nos acompanha e ainda não é associado da NTC Logística, temos uma novidade para você. Você sabia que somos a maior associação de transporte de cargas do Brasil? E somos reconhecidos em todas as esferas do poder público e também nas áreas do comércio, indústria e agronegócio? É isso mesmo. Além de contar com diversos serviços para ajudar a sua transportadora e o seu negócio a se manter ainda mais próspero. Contamos com um corpo técnico reconhecido em todo o Brasil e colecionamos conquistas para a melhoria do ambiente de negócios do TRC.
Fale com a gente através do nosso site e descubra tudo o que podemos fazer por você e sua empresa. NTC Logística, o melhor caminho para o transporte de cargas. Voltamos com mais bate-papo NTC. Mais uma vez quero convidar você que está nos assistindo para curtir e comentar essa transmissão, nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos recebendo a doutora Gil Menezes para falar sobre multas da NTT. Gil, e eu quero voltar com você para a gente falar a respeito do CEA-NTT, como as empresas que estão aqui nos acompanhando podem se cadastrar para protocolar ali as defesas e recursos referente a essas multas. Ótimo, Rodrigo. Bom você tocar nesse assunto, porque a gente é muito questionado, né? Ok, eu recebi uma multa da NTT, o que eu faço? Que caminho eu procuro? Então, eu recomendo fortemente que as empresas se cadastrem no SEI. O SEI é o Sistema Eletrônico de Informações da NTT. Na verdade, a maioria dos órgãos federais, estaduais, enfim, órgãos públicos, eles estão agora partindo para protocolos eletrônicos, né? Ninguém mais está evitando aquele protocolo físico ali, embora a NTT, só também para adiantar, a NTT lá tem condição de receber a sua defesa via correio ou em alguma das regionais da NTT, que pode fazer presencial, mas o SEI eu entendo que é o melhor caminho. Então, o SEI é um sistema que toda pessoa física pode entrar lá e fazer. Então, você entra lá como pessoa física, faz um cadastro prévio, ele é muito interativo, ele é muito simples, ele é totalmente intuitivo. Você entra, faz seu cadastro, gera uma senha e login. Daqui a um dia, 2, vem para o seu e-mail para você finalizar o pedido, você faz a validação, preenche um documento e você tem acesso à NTT. Então, a NTT, o SEI é interessante porque, se você, por exemplo, receber uma notificação hoje, por algum motivo, chegou na sua mão ali, o gestor, que vai fazer a defesa, chegou na sua mão e o prazo é hoje. Você fala, e agora? Não tenho tempo, não vai dar tempo, o correio vai fechar. O SEI, você consegue cumprir o prazo até as 23h59 daquele dia. Então, só para complementar a minha fala anterior, a questão é a seguinte, quando que você tem que fazer sua defesa prévia, né? Quando você tem dados errados, quando tem prazos excedidos e erro na aplicação. E uma coisa que vale a pena também você anotar você está dentro do prazo, né? Assim como a NTT também deixa de receber uma defesa de forma intempestiva, ou seja, fora do prazo, você também pode alegar isso. Então, chegou para você ali uma multa uma notificação fora do prazo, você pode alegar isso aí. E aí, o SEI, você se cadastra como pessoa física, e quando você vai efetuar o cadastramento, você coloca lá o CNPJ de quem há o interesse da sua empresa, ou se você for um autônomo, no caso, estou falando aqui para transportadoras, no caso da transportadora, ela vai lá, coloca o CNPJ dela, e aí vai aparecer, você valida, então, ou seja, aquela minha interpelação junto à NTT é em nome daquela empresa. Então, você consegue fazer a defesa ali, e o sistema, ele é assim, você junta lá um documento principal, que geralmente é a petição, a sua defesa, e você junta documentos, cartão do CNPJ. No auto de infração da NTT, vem dizendo ali quais documentos são necessários para você validar, para legitimizar a sua defesa. Então, geralmente é CNPJ, o próprio auto de infração, documentos que comprovem o alegado, documento do representante legal, se for uma procuração, se não for você mesmo, o representante legal. Juntou tudo aquilo ali, documento principal e documentos anexos. Fez a validação, você vai gerar um protocolo. Com aquele protocolo, você vai por ali acompanhar o andamento do processo. Só que uma dica que eu dou, depois que você entrou no SEI, se cadastrou, protocolizou o seu pedido e você quer acompanhar, uma sugestão, entra no SEI, vai na consulta pública e coloca o número do seu processo. Porque se você for entrar pelo protocolo no processo, você não vai ter acesso a algumas informações ali. Agora, uma coisa que vale a pena a gente lembrar, que a NTT,
O procedimento de defesa é no SEI, mas a justificativa, a documentação, porque quando você, igual eu falei, é um procedimento administrativo. Tem lá a auto-infração, tem a notificação, tem a defesa, tem o indeferimento ou o indeferimento, tem ali um termo de preclusão de prazo, um termo de deferimento e arquivamento do processo. Tudo isso não fica no SEI, fica lá no CIFAMA. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Então, assim, o SEI não deixe de cadastrar o seu gestor da empresa no SEI. Eu digo para vocês, tenham acesso ao e-mail, ao login, não percam esse acesso. Se perder, deixe sempre atualizado, porque, de repente, na hora que você mais precisa, você não consegue ter acesso ao SEI. E o SEI é bom porque ele, até às 20h59, você consegue protocolizar dentro daquele dia, daquele prazo. Não é igual qualquer lugar que 6h30, horário comercial, você consegue perder o prazo. Então, é muito importante que vocês tenham o cadastro no SEI. E eu ainda recomendo, não só um gestor, mais de um gestor tem esse cadastro em nome da empresa para poder fazer. Aliás, em nome de pessoa física, que ele pode protocolizar em nome de qualquer empresa, sem perder o prazo. Eu acho bem interessante manter isso aí. Muito bem, você falou, né, sobre o recurso da multa. Eu queria que você me desse aqui, né, de sugestão também, né, de orientação. E quais documentos, né, neste caso do recurso da multa, quais documentos são necessários ali, né, que a pessoa precisa ter para poder fazer esse recurso? Ótimo. Para você fazer recurso, ou mesmo a defesa prévia e depois o recurso, que é só para a gente também contextualizar, que as pessoas confundem o que é recurso, o que é defesa prévia, né? Na primeira notificação, o que a NTT diz? Ó, você cometeu a infração, você faz a defesa. Na segunda, a defesa indeferida, ele vai dizer, ó, você paga a infração. Aí você vai fazer o recurso, porque você não se conformou com a primeira defesa. Tanto no 1 quanto, vamos supor, você falar, mas eu perdi o prazo de defesa. Vai no recurso, tá? Não perdeu todo o prazo ainda não. Então, documento que você tem que ter para comprovar a legitimidade que você é o real interessado em fazer aquela defesa. No caso da empresa, CNPJ, o contrato social com a última alteração, uma procuração, e documentos são simples, em formato de PDF, legíveis. Então, procuração simples, particular, assinada, pode ser assinada ali de forma cursiva, pode ser assinado de forma eletrônica, com certificado digital, ou inclusive pela assinatura do Gov.br. Não há necessidade de um documento ter firma reconhecida em cartório. Diminui bastante o custo aí, tá? E, obviamente, o auto de infração, não sei se eu já falei, o auto de infração e, obviamente, os documentos que a NTT cita ali. Por exemplo, se ela diz, ó, no MDFE consta que você não colocou lá o código do seguro. Você vai colocar, ó, tá aqui o MDFE no campo de seguro, tá aqui o código de seguro. Ou seja, são documentos que comprovem o alegado. Mas pode ser qualquer documento que você tenha, uma ordem de coleta, um contrato de trabalho, um recibo que você passou, qualquer outro documento que ajude a robustecer a sua tese, você tem que colocar lá. Mas os principais são esses: o auto de infração, obviamente, a procuração, o contrato social e o documento de quem está assinando a procuração, tá? Porque sem esses documentos, a NTT pode entender que a empresa que está entrando com a defesa não tem legitimidade, e aí ela pode não receber o seu recurso, tá? Ótimo, Gil. Sobre a questão da consulta, né, e o acompanhamento dessas multas, né, existe ali o CIFAMA. Eu queria que você falasse, né, como que se dá o acesso ao CIFAMA, né, tanto para acompanhamento e também a emissão de relatórios. Ah, tá. A NTT, ela tem um sistema próprio, que é um sistema CIFAMA, na área do autuado da NTT. Qualquer pessoa consegue entrar lá e fazer o cadastro. Então, você vai entrar lá, é um portal onde tem ali um lado, faça seu cadastro ou acesse via login. Você faz o cadastro aqui, ato contínuo, você já consegue entrar aqui, tá? Então, no CIFAMA, você vai ter as informações ali quais são os tipos de multas que foram geradas em desfavor da minha empresa
O interessante é que lá você coloca o CNPJ e ela vem tudo. Você consegue consultar todo o CNPJ e vem todas as multas de todos os tipos. Então, se você comentou lá, multa contra o cumprimento do RNTRC, do Vale Pedágio, do CIOT, do piso, então vem tudo ali. Você consegue gerar relatório. E aí você consegue verificar, aí você consegue, a depender da situação que está o processo, você consegue gerar ali um boleto e efetuar o pagamento. Já existe uma demanda aqui da NTC para que o auto de infração também esteja de forma fácil. Hoje não está muito fácil. Então, um pulo do gato aqui. Então, você foi lá como empresa, colocou seu CNPJ, seu e-mail, criou uma senha e você conseguiu acessar. Você vai acessar as informações da empresa. E aí, se você vai lá, nesse mesmo espaço, coloca o seu nome, aliás, o seu e-mail, a sua senha de login, no seu CPF, você entra lá e tem um campo chamado acesso. Nesse campo acesso, você solicita a NTT para que você seja o representante de uma empresa junto ao Cifama. Por quê? Com esse acesso de pessoa física no Cifama, buscando informações de uma pessoa jurídica, você consegue ter mais informações do que se você entrar diretamente com pessoa jurídica. Então, é importante que você faça 2 cadastros no Cifama. Cadastro de pessoa física representando a pessoa jurídica e cadastro de pessoa jurídica. E lembrando que, no Cifama, para você entrar com esse acesso e pedir como um representante legal, ele vai pedir a mesma coisa. Procuração, também simples. Contrato social, também simples. E um documento com foto, geralmente a CNH, daquele que assinou a procuração e te deu, que outorgou poderes para você entrar lá. Gente, é tudo muito simples. Você entra, faz o cadastro, um dia, no máximo 2, você já consegue ter acesso, você consegue ter mais informações entrando como pessoa física representante do que como pessoa jurídica. E é interessante porque todas as informações das multas, eu falo todas, mas eu deixar bem claro o seguinte, muitas vezes entrar a auto de infração para você gerar, para você efetuar o pagamento, existe ainda uma dificuldade de a gente ter essa informação no Cifama, mas ainda assim, o Cifama ainda é o caminho que o transportador tem para poder entrar lá na NTT e conseguir puxar um relatório das multas que estão ali em desfavor da sua empresa e da sua empresa matriz e filiais, tá? Então, é o único caminho que a gente tem ainda das multas da NTT. Perfeito, Gil. As multas da NTT, né, elas podem aparecer no DDA, no CADIM, na dívida ativa, né? O que as empresas, né, que estão nos assistindo ali, elas precisam saber sobre a veracidade, né, dessas cobranças. A gente sabe que hoje tem um monte de tentativas de golpes, né? Como que elas podem, né, ter a certeza, né, dessas cobranças e também quais são essas consequências da inscrição? Tá ótimo. A NTT, como todo órgão federal, né, ele tem competência para fiscalizar, autuar e cobrar, né? Vamos imaginar que você recebeu a notificação, não fez a defesa, não fez o recurso, constituiu o débito, você não estava acompanhando por meio do Cifama, ficou lá depois de 90 dias, mandou para o Serasa, aí negativa o seu CNPJ, não consegue pegar a certidão. Aí você também não sabia que estava no Serasa, você não acompanhou por algum motivo, isso foi para a dívida ativa. E aí, isso ficou na dívida ativa. Estando no Serasa e na dívida ativa, você ainda consegue buscar isso junto à NTT. Depois eu vou passar para vocês alguns caminhos para vocês buscarem essa informação. Mas no momento que já virou execução fiscal, sai da esfera de cobrança da NTT e vai para a cobrança da execução fiscal da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aí, se estava difícil encontrar, aí que vai ser mais difícil ainda. Então, por isso que eu falo, é importante ter esses cadastros no Cifama para você acompanhar periodicamente esses relatórios e fazer ali uma mini gestão das suas multas para evitar esse problema aí. E assim, gente, estando no DDA, vamos falar do DDA especificamente, se você encontrar lá no seu banco boletos da NTT no DDA, recomendo fortemente, não efetue pagamento do boleto.
porque a própria NTT recomenda isso, tá? Porque houve um problema, uma época, em que estava vendo assim, duplicando, triplicando, quadruplicando autos de infração no DDA. Então, a pessoa tinha lá 20 multas, ela tinha 4, tinha 5 só. Tá? Então, assim, encontrou uma multa ali no DDA, vai lá no Cifama, login e senha e consulta ver se aquela multa está lá mesmo, tá? Tem o número aí do auto de infração, você consegue buscar. E aí, em relação à questão qual que é a consequência de você não fazer a gestão e deixar a multa chegar nessa questão de CADIM, dívida ativa. Qual que é o problema? Enquanto ela no âmbito da NTT, ela está com valor. No momento que ela vai para o Serasa, já aumenta o valor. Ela foi para o CADIM, está com outro valor. Está na dívida ativa, a multa vai aumentando 10, 20, 30% a mais do valor. Então, assim, além do que, quando vai para um órgão de proteção como a Serasa, ou para um cadastro de devedores como é o CADIM, a empresa fica ali, por exemplo, impedida de puxar certidões negativas. Então, geralmente acontece isso no pior momento, né? A empresa está ali no processo de concessão, participando ali de um bid, ou aguardando para participar de um processo ali de análise de crédito junto ao banco, e o banco puxa lá uma multinha da NTT que a empresa nem sabia. Então, é importante fazer essa gestão ainda no Cifama, acompanhar, fazer defesa e fazer de fato mesmo a gestão das multas, para não chegar, porque todas as vezes que eu fui aqui instada para poder atender um associado, um transportador que estava na situação de multa da NTT, era nessa situação. Olha, eu estou com a multa lá, qual que é o valor? R$840, R$1.000, e por conta disso eu estou travado lá no empréstimo de 5 milhões. Então, assim, não deixar chegar, porque isso aqui, de fato, vai trazer para vocês aí um dissabor muito grande. E aí, eu já vou aqui antecipar. Existe a gente aqui no dia a dia, né, falando com as empresas, buscando informação, correndo atrás. Então, assim, o que eu também recomendo fortemente para as empresas? Façam, geralmente as empresas hoje em dia, elas têm ali o certificado digital de pessoa jurídica. Se não tiver, procure ter, porque hoje em dia é quase que impossível você trabalhar sem ser em CNPJ eletrônico, né? Mas, assim, tem uma plataforma chamada Regularize e outra plataforma chamada Super Sapiens. Super Sapiens, ela está ligada à AGU, que é um órgão da União responsável pela Procuradoria-Geral da Fazenda. Então, assim, o Super Sapiens e o Regularize são órgãos da União responsáveis por recepcionar e gerar ali as informações de multas de qualquer tipo de dívida que você tenha na União. Qualquer dúvida, qualquer tipo de dívida que você tenha da União, fica nessas duas plataformas. Então, Regularize e o Sapiens. E no caso da NTT, seria 166, que é a própria ouvidoria, e ultimamente a plataforma Fala BR. Eu sei que no caso da NTT, tanto no 166 da ouvidoria quanto no Fala BR, o prazo costuma ser um prazo demorado para a resposta e às vezes a empresa não tem esse tempo todo, né? Então, tem esses caminhos aí. Não pague via DDA, vá no Regularize, vá no Super Sapiens, já deixe seu cadastro pronto, atualizado, ou certificado digital, consulta na ouvidoria, vá no Fala BR. Então, são alguns caminhos que você tem aí para você fazer uma varredura no seu CNPJ, para que você ali não seja pego de surpresa aí, de repente, no momento mais fragilizado que a empresa possa se encontrar, tá? Muito bom, viu? Muitas informações, né, importantes para você que está nos assistindo, né? Queria fazer uma pergunta a respeito de multas de excesso de peso, né? Como que funciona o sistema radar e quais são as regras estabelecidas ali pelo CTB? Tá, joia. A multa de excesso de peso, foi como eu falei, excesso de peso, da evasão de pedágio, evasão de balança, são multas vinculadas ao Sistema Nacional de Trânsito, regidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97. E a NTT, assim como o DENIT, como a Polícia Rodoviária Federal, tem competência para fiscalizar. Ocorre que, vocês estão acompanhando aí, quem não estiver acompanhando, vale a pena depois entrar no site da NTC, no site da NTT, dar uma olhada, a implantação do sistema Free Flow,
que é um sistema de passagem livre, onde a ideia é não ter mais cabine de cobrança de pedágio, de ter também a passagem, a pesagem do veículo em movimento, porque hoje o veículo passa numa balança seletiva, aí deu ali um excesso de peso, ela vai na balança para poder verificar quanto excesso de peso realmente aquele veículo está, e naquele momento ali a NTT aproveita e fiscaliza outro tipo de infrações que possam estar naquela situação ali. Então, no caso de excesso de peso, por conta da implementação do sistema Free Flow, a NTT teve que migrar as multas de excesso de peso que estavam no CIFAMA, migrar para o sistema Radar. O sistema Radar é um sistema que é desenvolvido e gerido pela Serpro, que é uma empresa do governo federal, né? Todo o processamento, todo é serviço de processamento de dados. Então, a Serpro desenvolve várias plataformas para o governo, e o Radar, por ser um sistema mais ágil, mais robusto, ele consegue processar melhor a leitura do sistema Radar do que o CIFAMA. Então, daí porque as multas vieram para o Radar. Então, as empresas podem estar estranhando, é verdade. Eu abria lá o meu relatório no CIFAMA e tinha lá 80 multas de excesso de peso. Hoje não tem mais nenhuma. Não é que você não está sendo autuado, migrou para o sistema Radar. E o sistema Radar, ele está vinculado à questão do rito do CTB, né? Então, assim, desde outubro de 2024 está no Radar, o Radar fiscaliza com base no CTB. Qual que é a base legal ali do excesso de peso? Bom, a questão do artigo 281 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, determina que se da data do cometimento da infração, se passar mais que 30 dias para a sua empresa ser notificada, esse auto de infração pode ser declarado inconsistente e você pode pedir o arquivamento dele, tá? Então, essa é uma vantagem, porque estava acontecendo muito isso aí, então você nem discute se você cometeu ou não excesso de peso, você discute que houve um erro ali no procedimento. Está na lei, você pode alegar isso, consegue derrubar. E também, o artigo 257 do CTB, parágrafos 4º, 5º e 6º, define exatamente, no caso das multas de excesso de peso, quem são os responsáveis. Ou é o transportador, ou é o embarcador, ou são ambos, tá? Então, uma dica, o que está acontecendo? Quando as multas de excesso de peso saíram do sistema CIFAMA da NTT, vieram para o sistema Radar, embora aplicadas pela NTT, elas vão seguir o ritmo aqui do Radar e o ritmo do CTB. E o que acontece? Lá está muito claro quem deve ser o responsável. Artigo 257, parágrafo 4º, 5º e 6º, lá do CTB, e a gente está percebendo que está havendo ali algum tipo de equívoco por parte da agência que está autuando o proprietário. Esse tipo de multa de excesso de peso não é do condutor, não é do proprietário. Ela é do contratante, do embarcador, do transportador, mas não do proprietário. Então, está havendo esse tipo de confusão. Então, se você não encontrou a multa lá no CIFAMA, que deve não estar encontrando mesmo, vá para o sistema Radar. Lá você vai encontrar essas multas e fazer o acompanhamento. E eu recomendo fortemente que você faça o acompanhamento da multa de excesso de peso, porque além da multa em si e do valor que você tem que ficar pagando, não justifica, não tem nem custo para isso, de ficar pagando essas multas, existe um movimento do Ministério Público Federal de tentar responsabilizar aquele transportador contumaz, aquele transportador que comete de forma reiterada a infração do excesso de peso, ele pode estar sujeito a uma ação civil pública por conduta que possa prejudicar ao pavimento. Então, assim, ação civil pública por falta de controle, e a falta de controle do excesso de peso pode danificar o bem público. E aí, com base nisso, estão algumas empresas sendo notificadas. Então, não é só você pagar, receber a multa, geralmente o embarcador fala, transportador, paga a multa aí, é contigo. É fazer uma gestão para evitar o excesso de peso. Eu sei que a maioria do excesso de peso é no eixo, não é no PBT, né? Mas, assim, tentar
demonstrar que existe uma gestão para que você evite esse tipo de multa. Porque, além dela seguir, tudo bem, ela segue um rito do CTB, que é muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais transparente, mas é um tipo de autuação que pode levar você aí para uma ação civil pública, e o valor são valores absurdamente altos, tá? Que eu queria passar para vocês aqui. Ótimo, Gil. A gente está indo para a nossa última pergunta, antes do nosso encerramento, né? Que é no caso de pagamento com desconto. Como funciona o benefício de 30%, né? Mediante a renúncia, né? E de que recurso e qual o procedimento para solicitar o pagamento ou parcelamento? Joia. É importante colocar esse ponto, Rodrigo, porque geralmente as empresas têm o seguinte: ou ela cometeu a infração, ou ela não cometeu, né? Não tem o que fazer. Ou houve ali uma injustiça, ou houve um erro, mas nos casos em que a empresa verificou, olha, eu recebi o auto de infração, analisando a forma do auto de infração, está completinho, não tem nada faltando. Ou seja, não tem, preliminarmente não posso alegar que o auto de infração tem falhas. No mérito, ou seja, no cometimento da infração em si, de fato, eu deixei de cumprir, eu não lancei, não paguei o vale-pedágio, ou eu não cumpri a política do piso de frete, ou eu contratei alguém sem um RNTRC, de fato, eu descumpri a regra, e eu, em tese, né, mereço essa multa. E aí, o que eu recomendo às empresas? Se for nessa situação que eu relatei aqui, a melhor coisa é fazer o seguinte: paga com desconto de 30%. Antes, esse desconto tinha um processinho, tinha que entrar com pedido de um termo de renúncia, era uma coisa muito complicada. Hoje, não. Você recebeu a penalidade, porque assim, você recebe a notificação da infração, aí você não pagou, ou você recorreu, e mesmo assim foi indeferido, você vai receber a notificação da penalidade. E na notificação de penalidade, lá vem escrito: quando você paga com 30% de desconto, automaticamente você abre o direito de recorrer. Tá? Tem empresa que fala o seguinte: mas aí eu vou... Por que só em relação à questão do recurso? Porque a defesa prévia é feita na notificação. Quando vem a infração de penalidade, já é em fase de recurso. Por isso que você abre mão do direito de recorrer. Tá? Então, às vezes também, a depender do caso, eu já vi situações em que a empresa falou: eu não cometi, eu tenho como comprovar, mas esse processo vai demorar, e se eu fizer isso, eu corro o risco de não conseguir aqui participar de um processo aqui, de uma seleção, que eu estou participando de um BID, de um empréstimo bancário. Aí, o que eu faço agora para diminuir um pouco o meu prejuízo? Que eu não vou recorrer, não tenho tempo e eu acho que não vale a pena recorrer. Mesmo eu tendo razão, não acho a documentação, faz o pagamento com desconto. E aí, eu já vou aproveitar aqui e falar de uma coisa que tem a ver com isso, que é a questão do parcelamento. O parcelamento, ele também é uma opção. Nos casos em que a empresa, ela simplesmente fala: eu estou com aqui 30 multas, eu já perdi todos os prazos, eu já perdi o prazo de defesa, já perdi o prazo de recurso, fiz aqui uma conta, de fato eu devo, não vale a pena recorrer, eu preciso limpar aqui meu nome junto à NTT. Aí eu falo: tem também a questão do parcelamento, que é uma opção. Esse parcelamento, ele segue praticamente a regra da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ou seja, pessoa jurídica, você pode parcelar em até... Vamos supor que você tem lá uma dívida... Faz uma continha bem rápida aqui, né? Uma dívida de R$60 mil. Obviamente que esse parcelamento vai ter juros, vai ter correção, seguindo todo o regramento ali de atualização de valores, tá? Não é o valor original. Então, imagina lá que você tem um montante de R$60 mil, e aí você foi lá e dividiu. Você pode fazer em 60 vezes de R$1.000. Por quê? A parcela mínima para pessoa jurídica é R$1.000. A parcela mínima para pessoa física são R$500, tá? Então, você pode fazer, segue a mesma regra da PGNF, mas você tem que lembrar que, a depender do valor, mas eu devo aqui 25 mil, eu fui dividir, não consegui fazer em 60 vezes. Obviamente que você não conseguiu fazer, por quê?
porque o valor da parcela não pode ser menos que R$ 1.000, no caso da empresa, e R$ 500 no caso da pessoa física, né? Mais para o autônomo, ou uma coisa bem específica assim. Então, assim, tanto o parcelamento quanto o desconto aqui, você automaticamente pagou com desconto, você já assumiu que você quer o desconto e abre mão do direito de recorrer. E o parcelamento é um processinho que você faz diretamente lá no Cifama, da NTT, lá tem um parte de parcelamento, tem um campo de parcelamentos, e você consegue fazer por lá, também é intuitivo, você consegue fazer vários cenários, se eu fizer em 15 vezes, se eu fizer em 10 vezes, se eu fizer em 8 vezes, você consegue simular vários cenários, e o cenário que você conseguir, você achar que é o melhor para a sua realidade, você aprova, tem que fazer lá, preencher uma documentaçãozinha, mas não é nada absurdo, você dá a entrada, e já no próximo mês vem para você pagar. O que você não pode fazer de jeito nenhum? Não pagar. E se você não pagar aquele acordo firmado, vou dividir aqui em 15 parcelas de R$ 2.000, aí você não paga a parcela, eu acho que você tem ainda ali um tempo de você atrasar, acho que 30 dias, você ainda consegue segurar. Se você atrasar demais a parcela, seja ela primeira, segunda, terceira, quarta parcela, esse seu benefício de parcelamento, ele é cancelado, volta o valor no final da multa, né? Então, é uma das saídas que você tem para tentar você minimizar a sua ficha, né, junto à NTT. Muito bem, Gil. Muito obrigado, viu? Foi muito bom, né, trocar essas informações aqui com você, né? Todas as perguntas respondidas. Quero agradecer pelo seu tempo de falar com a gente aqui nessa tarde. Não, imagina, eu tenho o maior prazer em passar essas informações, porque assim, depois de tanta gente trabalhar, né, Rodrigo, conhecer, atender as empresas, ver a dificuldade, são coisas que você pode, a gente na condição de associação, né, que está aqui para atender o interesse do associado, a gente tem mais que estar próximo ao associado, passar, porque a gente fica muito chateada quando percebe que ou um associado nosso, ou uma empresa aqui no setor, que ainda não conhece esse tipo de informação, né, que é tão simples, que é tão não é tão simples, mas é tão importante para a operação dela, e a gente tentar buscar assim, canais para fazer essa informação chegar para o associado. Então, assim, eu aqui no jurídico me coloco à disposição de vocês para que vocês, quando estiver assistindo esse nosso bate-papo aqui, quiser ligar para a gente, perguntar, tirar dúvida, a gente está à disposição aqui. A gente pode também enviar material para vocês, como manuais, legislação, um modelo de algum tipo de recurso, orientação, como fazer a defesa. Eu faço isso com o maior prazer, porque eu acho que a gente tem que deixar o nosso transportador cuidar daquilo que é o métier dele, né? Transportar, e não ficar se preocupando com esse tipo de coisa. É isso aí, Gil. Muito obrigado, então. E você, né, que está nos acompanhando, né, nos acompanhou até aqui, a gente super agradece, né, nós fazemos esse trabalho para você, associado da NTC Logística, transportador rodoviário de cargas, né, que faz o Brasil rodar aí com a sua operação, com seus colaboradores. Esse tipo de informação precisa ser passado para que as operações continuem sendo rentáveis, né, e aconteçam da melhor maneira possível. Então, quero, né, convidar você mais uma vez para curtir essa transmissão, mandar, porque esse link que você está assistindo, ele vai ficar a nossa transmissão, então pode ser revisto mais de uma vez, mande para as pessoas, né, para a sua equipe, né, para a sua entidade também, né, encaminhe para os associados das suas entidades. A gente sabe, né, que vocês que nos assistem também representam sindicatos e federações em todo o Brasil. Utilize esse conteúdo para contribuir com os seus transportadores, os transportadores da sua base. Também quero lembrá-los que nós estamos nas redes sociais, então você pode curtir, comentar os nossos conteúdos, participar de uma série de informações, atividades e eventos que você pode acompanhar também no site da NTC, no portal ntc.org.br. Lá tem muita informação para que você fique informado. Tá bom? E também não esquecendo, né, que você pode se associar à NTC Logística, você que ainda não é associado, ainda não é uma empresa associada à NTC,
participe, né, nos ajude a levar essa mensagem do setor para mais pessoas e, claro, com a sua associação a gente continua, né, conduzindo esses trabalhos e reforçando a importância da NTC Logística para o Brasil e fortalecendo essa entidade que há 62 anos, completado nesse mês, no último dia 17 de setembro, né, continua aí há 62 anos contribuindo com todo o setor, com todas as empresas, com todas as entidades, nas mais diversas esferas. Eu agradeço, tá, a sua participação aqui, continue contando com a gente. NTC Logística é sempre o melhor caminho para o transporte de carga e logística no Brasil. Até a próxima.